Meu cumprimento a todos, me chamo Samuel, sou aluno de mestrado do Programa de Ciências Materiais da Unesp de Ilha Solteira, sou orientado pelo professor Dr. Fernando Rogério de Paula. Vou apresentar o trabalho que tem como título Preparação de nanofibras magnéticas com propriedades fotocatalíticas. Essa revolução nano começou em 1959 com a palestra do físico Richard Feynman. Nessa palestra, ele falava da possibilidade de se manipular a matéria em escala atômica e molecular, a fim de poder diminuir o tamanho dos dispositivos de armazenamento. Com a invenção do microscópio de tunelamento, o STM, em 1980, foi possível manusear essa propriedade nano nos materiais. E percebeu-se que mesmo materiais possuem propriedades diferentes quando estão em tamanhos diferentes. Então, um material possui uma propriedade em tamanho macro e esse mesmo material possui outra propriedade em tamanho nano. A técnica de solution flow spinning, ou fiação por sopro em solução, é uma técnica muito eficaz para a produção de nanofibras. Ela é uma técnica que não se utiliza de altas tensões e com isso você consegue ter uma maior variedade de materiais poliméricos, tendo também uma maior produção do que quando comparada com a técnica de eletrofiação. Ela é uma técnica que não se limita a solventes com altas constâncias de elétrica também. Essa é uma imagem de uma nanofibra produzida por mim aqui no laboratório de Física e Química da Unesp de Ilha Solteira. O dióxido de titânio é um semicondutor com propriedades fotocatalíticas. Ele é um pigmento branco muito utilizado no nosso cotidiano em tintas, alimentos, cosméticos e até em protetor solar. Ele tem diversas fases cristalográficas, conhecida como polimorfismo. Nessas fases, as mais estudadas são anatase, rutilo e bruquita. Da fase anatase vai ser a que nós vamos utilizar mais por ter uma maior atividade fotocatalítica, como na literatura. Então, as nanofibras elas foram preparadas por meio da técnica de solution flow spinning e após isso a sua atividade fotocatalítica foi medida por meio da nossa caixa construída aqui no laboratório através da degradação do corante rodamina B. Essas são as imagens de MEV das nanofibras produzidas, então com 0,05 de níquel, com 0,09 de níquel e com 0,20 de níquel. Percebeu-se que quanto maior a concentração de níquel, maior a rugosidade dessas nanofibras. Nessa caracterização magnética, percebeu-se que quanto maior a quantidade de níquel, maior foi a resposta ao campo magnético externo. Na degradação do corante, na atividade fotocatalítica, percebeu-se que o corante com 0,9 de níquel, concentração de níquel, teve uma melhor degradação do que o com 0,7 e 0,5. Mas também foi o melhor para todas as concentrações, como 1,5, 1,3 e 1,1. Então percebeu-se que o níquel criou um estado de menor energia no TiO2, permitindo que os elétrons não se recombinassem e assim pudesse criar o par elétron-buraco para poder degradar o corante rodamina B. Mas quando se excedia-se muito, o níquel começou a tampar a área superficial do TiO2, diminuindo o seu contato com a rodamina B e assim diminuindo a sua degradação. Então se concluiu-se que foi possível produzir nanofibra com superfície rugosa e elementos dispersos. Elas possuem propriedades magnéticas e o níquel melhorou a atividade fotocatalítica quando incorporado no TiO2. Gostaria de agradecer à Unesp de Ilha Solteira, o programa de pós-graduação, o GPOL, que é o grupo do qual faço parte, a CAPES, a FAPESP e o CNPq. Muito obrigado.